Boa noite, meus irmãos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nessa noite, deixar uma palavra de reflexão para nós, tendo em vista, que o presente momento nós precisamos estar em comunhão com Deus, meditando sempre na sua palavra. Gostaria de ler aqui no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo de número 2, que diz assim, a parte B diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Irmãos, nós precisamos de avivamento. Nós precisamos com urgência de um avivamento em nossos dias. A igreja está se esfriando. Nós estamos esfriando espiritualmente. A igreja está comungando com o mundo. A maneira de viver dos cristãos da atualidade é semelhante ao mundo. Os cristãos da atualidade não fazem mais a diferença. O poder espiritual, a vida espiritual cheia de poder, de autoridade, tem sido escassa na vida de muitos cristãos. Nós precisamos de um avivamento. Há várias razões por que nós precisamos de avivamento. Primeiro, nós deixamos de evangelizar, nós deixamos a oração de lado, nós deixamos de congregar. Congregar para a gente já não é mais algo importante, já não é mais prioridade. Nós precisamos de um avivamento. O pastor Paulo Júnior, em um sermão pregado no ano de 2018, há 4 anos atrás, ele diz em seu sermão, quando o avivamento é necessário? Primeiro, quando a oração deixa de ser parte vital e importante em nossa vida. Quando nós deixamos a oração de lado. Quando a oração já não é mais primordial na nossa vida. Nós precisamos de um avivamento. Segundo, quando a busca pelo conhecimento bíblico acaba e a pessoa se satisfaz com o conhecimento que tem. A pessoa já não busca ler bons livros. A pessoa já não lê mais a Bíblia. Conhecer mais ao Senhor através das Escrituras já não é mais importante para essa pessoa. Isso é o sintoma de que nós precisamos de um avivamento. Terceiro, quando as atividades da igreja já não geram mais prazer em você. Quando você já não tem mais interesse pelas atividades da igreja. Antes da pandemia, nós já estávamos congregando com pouco número de membros. Muitas pessoas deixaram de congregar. Os cultos do meio de semana e as orações na parte da manhã já não são mais importantes para muitas pessoas. E esse sintoma nos diz que nós precisamos de um avivamento. Quarto lugar, se os esportes e a recreação e o entretenimento são grande e necessária parte da sua vida, em detrimento das coisas espirituais. Isso mostra que você precisa de um avivamento. Quando você passa mais tempo nas redes sociais, quando você passa mais tempo da sua vida na frente de uma televisão, ou dedicado aos esportes, ou a algo de lazer, ou a um passeio, você precisa de um avivamento espiritual. Sexto, quando os pecados que você comete com a mente e com o corpo são praticados sem que você tenha problemas na consciência. Quando você comete algum pecado, quando você está preguiçoso espiritualmente, quando você comete algum pecado e isso já não toca mais a sua consciência, você precisa de um avivamento. Quando você canta louvores e pronuncia palavras sagradas ou versículos sem ser de coração, sem alegria, sem emoção, você precisa de um avivamento. E para encerrar, quando você assiste filmes, programas na TV ou lê literatura imoral e degradante, sem condená-las e sem pesar de coração, você precisa de um avivamento. Irmãos, com urgência, nós precisamos de um avivamento. David Brainerd foi um missionário aos índios da Pensilvânia no século XVI. Ele diz em seu diário: hoje, 14 de agosto,
eu completo 25 anos. E me entristece muito saber que vivi tão pouco para a glória de Deus. Esse jovem com 25 anos, ele já havia ganhado milhares e milhares de almas. E ele tinha o pesar de ter vivido tão pouco para a glória de Deus. Eu e você, meus irmãos, precisamos de um avivamento urgente na nossa vida. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos com urgência de voltarmos a viver para a glória de Deus com intensidade. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Eu deixo essa palavra para a meditação do nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Que Deus possa avivar a nossa vida, avivar a sua obra. O profeta Abacuque, diante do que o povo de Israel estava vivendo, ele, alarmado com o que estava acontecendo, com o que Deus estava revelando para ele, ele disse: aviva a tua obra, ó Senhor. E nós precisamos de avivamento em nossos dias. Que Deus te ilumine, que Deus derrame avivamento na minha vida e na sua vida. Que Deus nos abençoe para a glória de Deus. Um grande abraço, na paz do Senhor Jesus.